Meus queridos, nós daremos hoje sequência à nossa exposição no Evangelho de Marcos. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13 a 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, verso 13 a 17. Eu vou ler o texto e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Somente até aí a leitura. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós damos graças ao Senhor por ela. E pedimos a Ti, Deus, que nesse momento o Senhor fale conosco. O Senhor possa nos ensinar, instruir-nos, ó Deus, a entendermos como devemos ser seguidores do Senhor. E como seguidores do Senhor, como devemos, ó Pai, viver. Nos ensina, Deus, o Pai, que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Hoje nós estamos na 9ª mensagem dentro do Evangelho de Marcos, e o título dessa mensagem, de acordo com o nosso texto, é O Escândalo da Graça. Eu gostaria que você se atentasse ao texto e juntos possamos relê-lo e tirando algumas aplicações importantes para as nossas vidas também esta noite. Mas antes de entrarmos aqui propriamente no texto, eu gostaria de fazer aqui um pequeno destaque diante desse texto e estabelecer aqui um paralelo desse texto com um texto que nós já lemos ele dentro do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 1. Não sei se você se lembra quando os pescadores foram ali chamados. Jesus estava ali no mar da Galileia e chama ali pescadores. Naquela ocasião estavam ali Pedro, estavam ali André e outros, e Jesus os chama e eles seguem a Jesus. Em ambas as histórias, e aqui nós percebemos esse paralelo, em ambas as histórias nós vamos perceber Jesus chamando pessoas para segui-lo. E se pensarmos bem, são pessoas que estão à margem da respeitabilidade religiosa da época. Ou quem sabe até mesmo fora dessa ideia ou dessa vida religiosa. E a gente vai perceber que Levi era um desses que se encontrava fora, pelo menos na visão dos religiosos do tempo do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que, assim como os pescadores, Levi, aqui do nosso texto, ele segue Jesus, sem pedir mais informações. Ele segue Jesus sem querer saber o que ele vai ganhar com isso. Ele simplesmente segue Jesus. Ele não discute, ele não pergunta, simplesmente vai. Vamos para o nosso texto? Verso de número 13. Peço que você se atente ao que o texto nos ensina. E no verso 13 nós vamos perceber uma grande verdade aqui para nós,
que é a base do ministério de Cristo. Qual é a base desse ministério? O verso 13, ele nos ensina. De novo, Jesus foi parar junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele. Jesus estava muito bem falado ali naquela região, lembra? Cafarnaum. Jesus estabelece ali uma residência, provavelmente na casa de Pedro. E muitas pessoas já conheciam Jesus e iam até Jesus naquela região. E Jesus, então essas multidões iam, e o texto vai nos dizer, no verso 13, que ele os ensinava. E aqui fica um detalhe interessante dentro do evangelho de Marcos. Marcos dedica o seu evangelho quase inteiramente à atividade de Jesus como um mestre, como um professor. Você vai ver que isso aconteceu várias vezes no capítulo 1, Jesus ensinando. Isso vai acontecer novamente aqui no capítulo de número 2, e esta verdade que Marcos expressa vai percorrer todo o evangelho. Jesus ensinando, então ele se coloca, Marcos apresenta Cristo como um mestre, como um professor itinerante. Ele não fica parado, ele não tem uma escola. Ele não tem um local onde ele se assenta, os seus alunos vão lá, aprendem com ele. Não, ele é itinerante. Ele anda. Ele está ensinando num local, ele está ensinando na praia, ele está ensinando numa casa, ele está ensinando na sinagoga. Ele é um mestre, um professor itinerante. O evangelho aqui, ele não é algo meramente falado dentro do evangelho de Marcos. Mas nós vamos perceber que o evangelho, as boas novas, o ensino do Senhor Jesus, ele é falado, mas ele é também vivido. Marcos tenta nos ensinar que o próprio evangelho também se encarnou na vida do Senhor Jesus Cristo, sendo manifestado não só nas suas falas, mas sendo manifestado na sua vida como um todo. Por isso Jesus é um professor, é um mestre itinerante. Jesus não fica sentado recebendo ligações. Jesus, ele vai ao encontro de pessoas e estabelece ligações. É isso que nós vamos perceber dentro do evangelho de Marcos. Marcos então resume novamente toda a base do ministério do Senhor Jesus, que é também um ministério de ensino. A grande base do ministério do Senhor Jesus se deve pelo seu ensino. Ele é mestre, e é mestre por excelência. O texto vai dizer que ele os ensinava, ou como a versão NVI diz, e ele começou a ensiná-los. É assim que a NVI traduziu esse texto. O próprio termo aqui, a maneira como Marcos usa repetidamente para caracterizar esse ministério do Senhor Jesus, indica o papel essencial que o ensino desempenha, e o ensino se mostrou no ministério de Cristo. Acompanhava Jesus. Veja o capítulo 10, o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Vamos chegar lá ainda. Mas nós vamos perceber como o ensino, ele desempenhou um papel fundamental dentro do ministério de Cristo. Fundamental. Ele ensinava muitas pessoas. O ensino de Jesus para grandes multidões, e aqui nesse caso, num lago, grandes multidões estavam ali. E Jesus não era aquele tipo de professor, como muitos dos rabinos da época eram, aquele professor esotérico, que selecionava os seus alunos, não. Jesus ia, multidões iam até ele, e o ensino, o professor público, que é Cristo, ele proclama, ele leva uma mensagem para as massas. É isso que nós percebemos. Grandes multidões ouviam os ensinos do Senhor Jesus. Então este é a base do ministério. A base do seu ministério é o ensino. E o texto continua então, que nesse momento, nesse dia de ensino, mais um dia de ensino na vida do Senhor Jesus Cristo, no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, um homem aparece, Levi aparece, é chamado. Verso 14, veja o que diz o texto. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o
seguiu. É isso que o texto diz. Passando ali ao longo daquele lago, Jesus vê Levi sentado à mesa de impostos e chama: siga-me. E aqui, queridos, é muito importante essa palavra siga-me dentro do Evangelho de Marcos. Porque dentro desse Evangelho, o termo siga-me, aqui no original grego, conforme ele aparece na estrutura aqui do versículo, que nós acabamos de ler, que foi traduzido por siga-me, o termo aqui é akolouten. E esse termo que foi traduzido aqui por siga-me, ele é usado nos evangelhos apenas para os discípulos. Nós não vamos ver este verbo, que é traduzido também por siga-me, sendo utilizado para outro tipo de pessoa que não seja discípulo do Senhor Jesus. Algumas vezes nós vamos ler nos evangelhos dizendo o seguinte: então os fariseus seguiram Jesus até tal lugar. Então algumas pessoas seguiram Jesus até tal lugar. Mas não é utilizado esse mesmo verbo que é utilizado dentro dos evangelhos somente para os discípulos. O que nos mostra que este termo, este verbo aqui utilizado, esse seguir, que ocorre 19 vezes só dentro do Evangelho de Marcos, um evangelho tão pequeno, mas que ocorre por 19 vezes, pensa, é mais de uma vez para cada capítulo desse evangelho. Então esse termo que ocorre aqui 19 vezes é um termo de grande importância e que descreve a resposta da própria fé. Seguir dentro do Evangelho de Marcos é sinônimo de fé. E ter fé implica, dentro do Evangelho de Marcos, seguir a Jesus. Por isso é tão importante. Por isso os evangelistas utilizam esse termo somente para os discípulos e para ninguém mais. Porque é sinônimo de fé para eles. Quer dizer que aquele deposita a sua confiança no Senhor Jesus e por isso segue. Por isso vai até Ele. Por isso segue os seus passos. É praticamente o sinônimo da fé, seguir Jesus dentro do Evangelho de Marcos. Então seguir a Jesus para os evangelistas não é simplesmente algo que se faz, não é simplesmente algo que se pensa. Seguir a Jesus é entender os riscos e assumi-los. Está disposto a ir após Ele. E Levi então é chamado. E Levi o segue. Quem é esse Levi? Quem é esse homem que aparece aqui nesse capítulo, nesse texto, e é chamado por Jesus? Se nós criarmos aqui, compararmos o texto com outros evangelhos, por exemplo, essa mesma história, ela é narrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e ela é narrada também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Então, se nós estabelecermos uma ligação entre esses três evangelhos, nós vamos descobrir quem é esse Levi. E esse Levi também é chamado de Mateus. Ele também é chamado conforme Mateus capítulo 9, verso de número 9. Entenda, queridos, no Novo Testamento, na cultura, na época de Jesus, não é incomum que a mesma pessoa seja conhecida por mais de um nome. Não é incomum isso, tá? Isso acontece e acontece por vários momentos. Por exemplo, Cefas, Simão, Pedro, podem ser as mesmas pessoas. 3 nomes que indicam a mesma pessoa. Então, não é incomum a gente ver isso no Novo Testamento. E aqui Levi é o próprio Mateus, que é chamado aquele cobrador de impostos, que a gente sabe, discípulo de Jesus, aqui também chamado de Levi. Marcos, ele não registra aqui nenhum diálogo no chamado aqui, como aconteceu lá com os pescadores. Não houve um diálogo, não houve uma conversa, uma proposta. Levi, vem cá, vou te apresentar umas propostas aqui para você ser meu seguidor. Não há isso. Há um chamado e há uma resposta. E nada além de um chamado e de uma resposta. Então, diante desse chamado, Levi, então, ou Mateus, deve responder unicamente à autoridade de Jesus e ao chamado de Jesus Cristo. É o que resta para Levi aqui. Responder. Ele se levantou e foi. O texto ele nos diz algo interessante também sobre Levi.
Levi é um cobrador de impostos. E entenda, não é surpreendente um cobrador de impostos numa cidade pequena como Cafarnaum era. Cafarnaum é, de fato, uma cidade pequena, mas não é muito estranho ter um cobrador de impostos ali. Por quê? Porque Cafarnaum é uma cidade de grandes fronteiras, ou ela estabelece fronteiras com outras grandes cidades. Rotas de comércio atravessam Cafarnaum. Então, ter ali um cobrador de impostos é algo estratégico, muito estratégico. Até mesmo pelo tipo de cobrador de imposto que era Levi, que era Mateus. Porque quando nós vamos olhar para a época, esses cobradores de impostos, eles agiam de duas formas, basicamente. Eles faziam rondas, então eles andavam na cidade, ou eles iam nos comércios, eles iam nas casas para fazer a cobrança dos impostos, ou eles se assentavam em coletorias, ou eles se assentavam num posto de cobrança, ficavam ali com um caderno de fiscal na mão, a pena, e anotando e colhendo ali os impostos. E Levi estava em um desses locais, em um desses postos de cobrança, em um dessas coletorias que haviam ali na época do Senhor Jesus. Levi estava lá, assentado, cobrando ali os impostos. Esse é o caso de Levi. Então, viajantes que chegavam ali em Cafarnaum, e eles vinham ali do território de Herodes Filipe, ou eles vinham lá da Decápolis, eles passavam por Cafarnaum. E ao entrar ali naquela cidade de Cafarnaum, Levi e os outros agentes, coletores de impostos, que estavam ali a serviço de Herodes Antipas, que era quem comandava a região ali de Cafarnaum, eles então cobravam impostos em nome desse Herodes Antipas ali. O sistema tributário romano é um tanto quanto interessante, porque ele funciona de duas maneiras, muito importantes e muito interessantes da gente entender aqui, mais ou menos, e entender um pouco melhor esse texto. Ele é complexo e ele é variado. Até mesmo dentro de um país pequeno como a Palestina, é um sistema complexo. É um sistema muito variado. Parece o Brasil, entendeu? Bem complexo, bem variado, e vão te cobrar de uma forma ou de outra e muita coisa. Então, os impostos, por exemplo, sobre a terra e os impostos per capita que aconteciam naquela região eram cobrados diretamente pelos romanos. O imposto federal era cobrado pelos romanos. Os romanos tinham a responsabilidade de cobrar os impostos pela terra, o IPTU da época, e também o imposto per capita. Eram eles que cobravam. Ficava a cargo, então, dos romanos. Porém, haviam outros impostos. Impostos de mercadorias ou de bens transportados. Se você estava carregando alguma coisa e passasse por um coletor, você teria que pagar um imposto sobre aquilo que você estava transportando, sobre aquilo que você estava carregando de um ponto ao outro. E estes impostos que era feito por esses bens transportados, cobradores eram contratados para isso. E quem eram esses cobradores? Judeus. Judeus eram contratados para cobrarem o próprio povo. E geralmente eram judeus que não eram muito ligados à religiosidade. Porque nós vamos perceber, daqui a pouco, que a Torá condena completamente esse tipo de ação. Completamente. A Mishiná, então, dos judeus, vai rechaçar totalmente esse tipo de pessoa. Então, judeus eram contratados, então, para cobrarem esses impostos. Dessas pessoas que transportavam bens de um lugar para outro. Então, estar em Cafarnaum, para Mateus, Levi, era estratégico. Cafarnaum era um local de entrada e saída de pessoas. Então, ele se assentava, sempre tinha gente entrando, sempre tinha gente saindo, sempre tinha dinheiro entrando no seu bolso. Levi era um desses.
Levi era um desses que, então, cobravam impostos naquela região, numa determinada área, e o seu próprio lucro dele, vinha daquilo que ele conseguia extorquir, cobrar a mais. Se o imposto era X, ele cobrava Y. O que passava era dele. O que entrava a mais era dele. Era o seu lucro. Por isso nós vamos ver cobradores de impostos, às vezes ricos, muito ricos. Zaqueu era um caso desses. Lembra? Ele tinha vários bens, que ele vai reconhecer depois que ele mesmo tinha roubado do seu próprio povo. Mateus era um desses. Levi era um desses. Só para você ter ideia, a Mishiná dos judeus, ela considera o toque de um cobrador de impostos como algo que faz com que a casa de alguém seja impura. Se um cobrador de impostos entrar na sua casa, ou entrasse na sua casa nessa época, e tocasse na sua casa precisava ser purificada. Eles eram considerados o pior tipo de gente. Pior tipo de gente. Anteriormente, você lembra, Jesus ele conversa ali com um leproso. É bem provável que para os judeus um cobrador de imposto era infinitamente pior do que um leproso. Leproso pelo menos não escolheu nascer leproso. Agora esse maldito escolheu ser cobrador de impostos. Por isso eles ficavam mesmo completamente à parte da vida e da religiosidade, da cultura da sua época. Os judeus estavam proibidos de receber dinheiro e até esmola de cobradores de impostos. Um judeu não podia, porque eles eram considerados ladrões. E receber um dinheiro ou uma esmola de um cobrador de imposto é a mesma coisa que você se ajuntar com ele no roubo. Eram o pior tipo de gente. Levi era um desses. E o texto continua, verso 15 até o verso 16. Achando-se Jesus, então, perceba, para onde o texto vai? Achando-se Jesus agora, pensa, não foi Levi que foi na casa onde Jesus estava, Jesus foi na casa de Levi. Então Jesus agora na casa de Levi, estava junto com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Porque estes eram muitos e também olha o verbo aparecendo, seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? É a pergunta que se faz aqui para nós. O jantar com pecadores é o que nos mostra aqui o nosso texto. Levi, a quem Jesus agora chama como aprendiz, como seguidor, pertencia a essa categoria de pessoas rejeitadas. Pessoas que eram odiadas pelo povo judeu. E compreensivelmente o chamado de Levi, ele vai causar uma estranheza aos olhos dos judeus. Os judeus não vão ver aquilo com bons olhos. Eles vão ficar aflitos. Peraí, aí já é demais. Beleza, um leproso, a gente até deixa passar, mas um cobrador de imposto, aí já é demais. Aí não dá para aguentar isso. E isso traz Jesus novamente em contato com pessoas impuras. Mais uma vez, o Senhor Jesus tendo contato com pessoas da pior espécie. Pessoas completamente excluídas. E agora, não com uma doença impura, como o leproso, mas agora um indivíduo que por causa da sua colaboração, por causa da sua vida, por causa da sua ocupação, por causa do seu trabalho, era considerado impuro. Era considerado uma pessoa excluída. Ele é moralmente desprezível. Ele é ritualmente impuro aos olhos dos judeus. Pode ser que o contato com Levi, como eu disse, fosse bem mais ofensivo do que o contato de Jesus com aquele leproso da história anterior. Em vez de parar em Levi, no entanto, a ofensa ela se espalha. Porque Jesus ele se junta a Levi para jantar na sua casa.
E ali naquele jantar, diz o texto que haviam muitos publicanos e pecadores. E aqui, assim como nós fizemos com aquela palavrinha seguir, lá no início do nosso sermão, é importante a gente entender essa palavra pecadores aqui. Porque essa palavra pecadores, ela é uma tradução de um termo no hebraico que é traduzido, que é usado como ímpio. É muito comum nos salmos. Lembra lá do salmo do salmista, quando ele diz sobre a grandiosidade dos ímpios que se enriquecem com a maldade. Lembra disso? Do salmista dizendo sobre isso. Do salmista falando sobre a impiedade que só aumentava. Esse termo ímpio, quando ele foi traduzido para o grego, nós chegamos no termo que é amartoloi, no grego, que é traduzido para pecadores, aqui no Evangelho de Marcos. Então, pecadores aqui, da forma como eles estão sendo citados, é a mesma coisa que chamar eles de ímpios. E perceba, os ímpios não são transgressores ocasionais da lei. Os ímpios não são pessoas que de vez em quando transgridem a lei. Não são pessoas que aos olhos dos judeus de vez em quando erram, falham, pecam. Não. Os ímpios, à luz da Torá, são pessoas que estão fundamentalmente fora, excluídas. Não tem salvação. Não tem solução. Levi era considerado um desses. Aqueles publicanos e os demais pecadores que estavam ali eram considerados desses. Eles são categoricamente reprovados pela época, pela população. A Mishnah descreve os pecadores de várias maneiras. Vão dizer que eles são jogadores, agiotas, pessoas que correm com pombas por esporte. A Mishnah traz isso. Diz também que eles são pessoas que negociam o ano sabático, ladrões, assassinos, violentos. E por fim, a Mishnah disse: pecadores são também cobradores de impostos. Perceba, ela colocou um cobrador de imposto, ela colocou até mesmo um jogador, alguém que é viciado em jogo, na mesma categoria de um assassino, na mesma categoria de um ladrão. Perceba como eram os olhos desses judeus para aquele tipo de pessoa que estava ali naquele momento com o Senhor Jesus. Por isso eles ficam escandalizados. Por que ele está sentado com esse tipo de gente? Ele sabe quem eles são. Sabem que eles são da pior espécie. Sabe que eles são ímpios. Por que ele está com esse povo? Porque para eles, a lei é o padrão dos merecedores. É o padrão dos justos. Eles são os justos. Eles são os merecedores. Os pecadores, os cobradores de impostos, eles são uma espécie de alienígenas que não pertencem ao nosso povo. Não são dos nossos. Porque Jesus se assenta com eles. A aceitação de Levi por Jesus aqui, queridos, ela envia uma mensagem muito forte para a cultura da sua época. Muito forte. Ela envia um sinal para os outros como ele. Talvez até os outros cobradores de impostos e pecadores estranharam. Peraí, vamos nos ajuntar, Jesus. Ele está se assentando junto conosco. Foi uma mensagem muito forte. As leis dietéticas que têm a ver com comida dos judeus proibiam se assentar à mesa com pecadores. Proibiam se assentar à mesa com publicanos, com prostitutas. E aqui está Jesus, assentando-se à mesa com esse tipo de gente. Os cobradores de impostos e pecadores
Então o convidam para jantar. Os escribas permanecem de fora. O que separa aqui escribas e pecadores é o verbo seguir. Levi seguiu a Jesus. Esses pecadores, esses publicanos, seguiam a Jesus. Os escribas estavam ali somente bisbilhotando, vendo o que estava acontecendo. Do lado de fora, observando as coisas e julgando as coisas. Era o que acontecia naquele momento. E o texto encerra, verso 17, mostrando a missão do Senhor Jesus, a missão de redenção. Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A cena ela é resumida em um ditado memorável do Senhor Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. Por isso eu vim chamar justos. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Este versículo ele foi lembrado e preservado em várias fontes cristãs primitivas. Vários. O fato de Jesus ser encontrado aqui na companhia de pessoas como Levi nos lembra da diferença entre a sua missão e a missão dos escribas. Os escribas tinham uma missão de ensinar. Jesus não. A missão do Senhor Jesus era de redenção. Por isso ele diz: eu não vim chamar justos. Eles não precisam de mim. Eu vim chamar pecadores. Esses precisam de redenção. A minha missão é essa: a redenção do meu povo. A redenção de pecadores. A redenção do pior tipo de gente. Para que eles se tornem meus discípulos. É tão insensato para Jesus evitar cobradores de impostos e pecadores, quanto para um médico evitar doentes. É insensato para Jesus. Como eu vou evitar contato com pecadores, com cobradores de impostos, sendo que foi para isso que eu vim? Sendo que esta é a minha missão. É a mesma coisa de um doente procurar um médico e um médico não querer administrar remédio nele. O médico não querer tratar a doença dele. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A graça de Deus, ela se estende e supera as piores formas de depravação humana. E é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz sabiamente em Romanos capítulo 5, verso 20: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, o que Paulo diz? Aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Por isso Paulo diz essa verdade. Porque é para isso que Jesus veio, para estender a graça de Deus, que supera as piores formas de depravação humana. Porque a graça dele superabunda o pecado, é maior do que o pecado. Ironicamente, grandes pecadores estão mais perto de Deus do que aqueles que se consideram justos. É irônico isso, né? Mas é o que nós percebemos nos evangelhos. Queridos, esse texto ele traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. Grandes ensinamentos. E perceba como Jesus aqui estabelece um paradigma. Ele estabelece aqui um conceito de ação diferente. Primeiramente, nós percebemos sobre a base desse ministério do Senhor Jesus. O ministério de Jesus é baseado no ensino. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. A importância do ensino no meio da igreja e daqueles que são discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não existe ministério de Jesus sem o ensino. Não existe. Faz parte, está presente. Ele é o mestre por excelência. Então, portanto, como seguidores do Senhor Jesus, não podemos negligenciar o ensino. Nós não podemos.
Nós, como igreja, não podemos negligenciar ensinar a verdade do Senhor, ensinar o Evangelho, ensinar a palavra. Não podemos negligenciar o ensino. Nós não podemos trocar o aprendizado da palavra por outras coisas. Não podemos. Aqui nós percebemos o problema de negligenciar o ensino da palavra de Deus, em detrimento de outras coisas, em detrimento de outras estratégias, em detrimento de outras ferramentas. Não há forma e não podemos negligenciar. Não há forma, não há estratégia, não há algo que supere ou venha a superar a importância do ensino para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Não podemos negligenciar isso. Porém, perceba algo interessante. Enquanto no contexto da época, os mestres se assentavam e as pessoas os rodeavam, pessoas selecionadas, não era qualquer um. Jesus é aquele que vai. E nos aponta aqui para um outro problema. A igreja que se fecha nela mesma. A igreja que ergue muros que são intransponíveis. A igreja que não envia. A igreja que seus membros não vão até aqueles que precisam ser ensinados. É um outro problema destacado aqui pelo Senhor Jesus. O ensino é importante, sim, mas é necessário que vamos ensinar. É necessário que vamos até lá. Por isso, como seguidores de Jesus, não podemos negligenciar o ir para ensinar. Não podemos negligenciar isso. A lição aqui, ela é contundente. A comunhão com Jesus é baseada em um padrão radicalmente diferente daquele que talvez para você seja normal. Mas Jesus vai nos mostrar que não é normal. A base é o ensino. Mas precisamos ir ensinar também. Segunda coisa que o texto nos mostra. O ministério de Jesus avança através do seu chamado. É a forma como o ministério cresce. É a forma como o ministério ele se propaga. Chamado. Os judeus pensavam assim: o estudo da lei torna alguém merecedor e justo. Jesus chama e Jesus se assenta com aqueles que são desmerecedores e injustos. É bem diferente, não é? O judeu fala assim: olha, observe para que você mereça e seja justo. Jesus chama aqueles que não merecem e que são injustos. É bem diferente. A comunhão com Jesus, ela viola a convenção social e religiosa da sua época, totalmente. Esta história, queridos, ilustra a verdade que nós lemos há 3 domingos atrás, capítulo 2, verso 1 a 12. Ali Jesus pronunciou o perdão dos pecados. Lembra lá, o paralítico que foi descido, e Jesus perdoa os seus pecados. Aqui ele chama e perdoa pecadores. Nós percebemos esse padrão no Senhor Jesus. Entrando em casas, tendo comunhão, assentando-se com eles à mesa. Queridos, algo que nós precisamos guardar muito bem no nosso coração. Sem uma chamada divina, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser. Estamos de tal modo atolados no nosso pecado, de tal modo presos ao mundo, que simplesmente nós não podemos nos voltar para Deus e buscar salvação. Nós não podemos. A menos que inicialmente Ele nos chame mediante a sua graça. É necessário haver um chamado. Deus precisa falar ao meu coração. Deus precisa falar ao seu coração por meio do seu Espírito,
antes que você possa falar com Ele. Ele precisa falar conosco primeiro. Os cobradores de impostos e pecadores, aqui no nosso texto, o convidam para jantar. Enquanto os escribas, eles permanecem lá do lado de fora em julgamento. A fenda aqui entre Jesus e os escribas é o seguir, ouvir o chamado. Levi ouviu. Levi foi chamado. Enquanto o estudo da lei torna alguém merecedor, Jesus vai e chama injustos para um relacionamento. A comunhão com Jesus, como eu disse, viola a convenção social e religiosa da sua época. Diante desse chamado, então, só existe uma alternativa: seguir. Por isso nós cremos que o chamado ele é irresistível. Perceba, Levi e nem mesmo os pescadores, lá do capítulo 1, negociaram alguma coisa com Jesus. Beleza, Jesus, entendemos a missão, entendemos para onde nós vamos, mas e aí? Quais são os termos? Qual é a sua proposta? Como nós vamos sair melhor disso aí? O que nós vamos ganhar com isso, Jesus? Estou abandonando aqui mesmo o meu negócio de pescador, estou abandonando aqui mesmo o meu negócio de coletor de imposto, mas eu não vou abandonar por qualquer coisa. Não houve isso. Não houve negociação. Eles depositaram simplesmente a fé em Jesus e seguiram Jesus. Por isso o ministério do Senhor Jesus, ele avança com o chamado. Chamando pecadores, chamando pessoas que não são merecedoras e os transformando. E por fim, queridos, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: o ministério de Jesus, ele resulta na redenção de pecadores. É o resultado: pecadores redimidos. Agora, sabe o que é interessante nesse evangelho? Nós vamos aprendendo características do evangelho de Marcos a partir que os nossos sermões avançam. Sabe o que é interessante? O arrependimento, de fato, ele está, e isso é curioso, ausente da proclamação de Jesus em Marcos. É interessante isso. Nós não vamos ver Marcos relatando, e fulano se arrependeu. Não vamos ver isso. Interessante, né? Isso é curioso. Isso nos mostra um aspecto muito importante do chamado do Senhor Jesus e da redenção do Senhor Jesus. O escândalo dessa história é que Jesus não faz do arrependimento moral uma condição prévia do seu amor e aceitação. Mude primeiro, aí depois você vem conversar comigo, tá bom? Resolva para lá sua vida. Não vem para cá sem resolver os seus problemas, não. A mulher está lá para ser apedrejada, olha, resolva aí com eles primeiro. Se por acaso você sair vivo, a gente conversa depois. Não, com Jesus não é dessa forma. Jesus, ele não aguarda uma mudança. Jesus, ele não aguarda um arrependimento moral para a sua aceitação. Ao invés disso, Jesus ama e aceita cobradores de impostos e pecadores como eles são. E eles abandonam o mal e vão até Jesus, não porque eles obtiveram um favor de Jesus, mas porque Jesus os amou primeiro. E não é isso que a palavra nos ensina? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem dá o primeiro passo é sempre Cristo. Quem chama é sempre Cristo. Quem ama primeiro é sempre Cristo. Foi assim com Zaqueu. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu se arrependeu, devolveu ali toda a sua riqueza. Mas por quê? Jesus o amou primeiro.
E o amor do Senhor Jesus, ele nos constrange a isso mesmo, a uma mudança, a uma transformação, à redenção. Assim é a nossa vida com Jesus. É bem diferente do seu modo de agir, não é? É muito diferente, queridos, da nossa forma de relacionamento. Porque o nosso modo de agir, nós nos aproximamos de pessoas, mas nós não nos aproximamos de qualquer pessoa. Não venha me dizer que você se aproxima de qualquer... Não nos aproximamos. Nós somos interesseiros. E essa é a verdade. E muito interesseiros. Dá até para você, quem sabe, contar nos dedos das mãos, ou às vezes até de uma mão, o tipo de pessoa que você se associa. E talvez falta-lhe dedos nas mãos e nos pés para contar as pessoas que você não se associa. Talvez falta nos dedos. É bem diferente. É bem diferente. Talvez há na nossa lista ali tipos de pessoas, opa, com essa eu não me associo. Ir na casa dela jantar, ixi, pior, não vou mesmo. Não vou mesmo. A associação aqui de Jesus com essas pessoas não é uma coincidência. Ele não está ali simplesmente com eles, esperando um convite. Não. Ele inicia a comunhão. Ele. Levi, me siga. Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. É o Senhor Jesus quem dá o passo. É Ele quem vem a nós. É Ele quem nos chama. Não nos é dito aqui quantos pecadores e cobradores de impostos se arrependeram, se transformaram. Não nos é dito. Na verdade, nós não vamos ter essa resposta no Evangelho de Marcos. Mas isso aqui aponta para uma história que o Senhor Jesus vai contar, lá no capítulo 4. Jesus semeou a palavra aqui. E apenas semeou. De uma maneira tão pródiga e de uma maneira tão despreocupada quanto o semeador, da história que ele vai contar depois. Que semeou a semente, sem se importar com o tipo de solo que ela vai cair. Ele semeou. E é o que Jesus está fazendo aqui. Lembra da parábola do semeador? O semeador, ele não procurou somente o melhor solo. Não, teve semente que foi semeada nos espinhos. Teve semente que foi semeada num solo rochoso. Teve semente que foi semeada num solo que era rasinho demais. E tinha uma pedra embaixo. E ela não conseguiu ter raiz. Mas tem semente que foi semeada numa boa terra. Numa boa terra. E essa frutificou. E deu fruto. E prosperou. É isso que Jesus nos ensina aqui. Com Ele é diferente porque Ele é soberano. Ele é o Deus soberano. E Ele não só semeia, mas chama. Através do seu ato de semear. Mas é que Ele está nos ensinando. Nós como semeadores. Porque sabe de uma coisa? Ao contrário da parábola e do ensinamento do Senhor Jesus, a gente escolhe os melhores solos. Ou pelo menos aqueles que a gente acha ser melhor. Para poder semear. A gente escolhe. Você pensa, eu não vou lá desperdiçar o meu tempo. Aqui não adianta perder tempo com esse tipo de pessoa. Melhor deixar para lá. Jesus está nos ensinando sobre esse pensamento que nós temos. De escolher solos. De achar que nós é quem sabemos qual é o solo bom e qual é o solo ruim. É Ele quem sabe.
É isso que escandalizou, queridos, os líderes religiosos aqui na sua época. Foi essa graça que escandalizou esse povo. Assim como escandaliza aqueles que definem o evangelho em termos de uma simples forma moral. Porque muitos são assim. Acha que o evangelho é simplesmente uma conduta moral. Então, quando entra aquele tipo de pessoa que para nós não se encaixa nessa conduta, a gente se escandaliza. Mas espera aí, até esse tipo de gente? Até esse tipo de pessoa? Quando esses que nós julgamos se aproximam, são transformados, a gente se escandaliza. Mas não deveria ser dessa forma. Não deveria ser. Queridos, se nós que nascemos de novo, e se de fato nós temos um novo nascimento, e nos escandalizamos quando episódios assim acontecem, alguém que eu não entendo merecer a graça, recebe, eu acho isso errado, é porque algo está errado comigo mesmo. Nascidos de novo não se escandalizam com a graça, mas eles ficam maravilhados com ela, porque foi assim conosco. Qual de nós aqui foi merecedor? Qual de nós? Foi assim conosco. Então, quando essa graça alcança pessoas, não ficamos escandalizados, mas sim maravilhados. Como o amor de Deus é grande. É isso que nós precisamos perguntar. É assim que nós precisamos nos maravilhar. Quando eu não consigo me alegrar com a salvação, ou a possibilidade da salvação daqueles que julgamos ser da pior espécie, nós estamos agindo exatamente como esses religiosos que foram condenados aqui por Jesus. Exatamente igual. E aqui, queridos, fica a grande lição que Levi ou Mateus nos deixa. Não cabe a nós definir a partir de critérios pessoais quem deve participar da mesa de Cristo. Não cabe a nós. Ele soberanamente chama. Ele soberanamente transforma. Ele soberanamente redime. O que nós podemos fazer e simplesmente fazer é perceber as evidências desse chamado. Estão seguindo a Jesus. E ficamos maravilhados com isso. E nada além disso. O chamado de Jesus, ele é gracioso. E aqueles que são chamados compartilham desse chamado. Levi, cobrador de imposto, foi chamado. E o que ele fez? Jesus, vem jantar na minha casa. Eu vou chamar outros cobradores de impostos, para que percebam o grande amor do Senhor. É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Que Deus nos abençoe, queridos. Que possamos compreender mesmo o quão maravilhosa é a graça de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus santo e amado, muito obrigado pela tua palavra. Nós damos graças ao Senhor e te louvamos, ó Deus, pelas verdades, ó Deus, que o Senhor nos apresenta, através, ó Deus, ó Pai, do chamado de Mateus, de Levi. Ó Deus, e a transformação maravilhosa que o Senhor realiza nas nossas vidas. Ó Deus, nós também éramos indignos, imerecedores, pecadores, ó Deus. Mas o Senhor nos restaurou.
Ó Pai, nós não podemos ser hoje reguladores da graça do Senhor. Nos perdoa pelas vezes que nós tentamos ser reguladores da graça, reguladores do Evangelho, reguladores da salvação. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que não venhamos nos escandalizar, ó Deus, com a graça do Senhor, mas nos maravilhar com ela todos os dias. Ó Deus, que o ensino faça parte da nossa vida como igreja. E que o ensino faça parte da minha vida como membro dessa igreja. Ao ir, ao caminhar, levando esse ensino, levando essa proclamação, levando essa verdade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos compreender, ó Deus, também a grandiosidade do Teu chamado. Esse chamado, Deus, ó Pai, que é irresistível, Deus. Não há como resisti-lo. Em resposta, o que cabe a nós, ó Pai, é depositar a fé em Ti e segui-lo. E que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos, ó Pai mesmo, Deus, canal, Deus, da Tua palavra àqueles que precisam do Senhor. E tira de nós, ó Deus, tira de nós mesmo, Senhor Deus, ó Pai, qualquer, ó Deus, ó Pai, intento errado do nosso coração, de tentar escolher, Deus, o melhor coração, o melhor solo para semear a Tua palavra. A Tua palavra só nos chamou a semear, e nada além disso. Que possamos fazer, Deus, entendendo, Deus, ó Pai, que plantamos, regamos, mas o crescimento, ele é sempre do Senhor. Sempre do Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, como Teu povo, como Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.